Quando o exército americano perde mais um de seus tambores de gases tóxicos, mortos voltam à vida para proporcionar momentos de entretenimento. Lançado 3 anos após o primeiro, ainda fazendo parte do período cinematográfico conhecido como terrir, ao misturar elementos de horror com comédia e com a presença de adolescentes, A Volta dos Mortos-Vivos 2, Return of the Living Dead, Parte 2, 1988, teve direção e roteiro de Ken Widerhorn, de Shockwaves, 1977, e Olhos Assassinos, 1981, procurando explorar seus zumbis resistentes em mais ambientações, basicamente seguindo a fórmula do original. O resultado, embora bastante inferior ao primeiro, principalmente por abraçar com mais intensidade a comédia, é interessante, com bons momentos de combate aos mortos-vivos. Começa com a justificativa para o despertar deles. Um caminhão militar, carregando barris de trioxina, passa pelo declive de uma ponte, permitindo que um deles se solte e caia no rio. 2 adolescentes, os valentões Johnny, de Jason Hogan, e Billy Thor Van Lingen, promovendo a iniciação de um jovem a um grupo, prendem Jesse, Michael Kenworthy, em um mausoléu depois que encontram o barril perdido com a exposição de um zumbi em seu interior, liberando logo depois o gás tóxico e a criatura. Nesse ponto já poderia se desenvolver um filme completo, com um garoto tendo que encontrar meios de se proteger em um mausoléu com os mortos retornando à vida, mas para a sorte dele, 3 ladrões de túmulo, Ed, James Karen, Joey, Tom, Matthews e Brenda, Susan Snyder, chegam ao local e o libertam. Como no anterior, o gás chega à atmosfera e uma chuva ácida cai sobre o cemitério, trazendo os mortos à vida. Enquanto Ed e Joey são afetados pelo produto tóxico, como aconteceu com ambos no primeiro filme e em outros papéis, Jesse tenta se esquivar da irmã Lucy, Marsha Ditley, sobre a obrigatoriedade de fazer as atividades escolares, mas é sempre impedido pela garota, mais preocupada com a presença do rapaz que conserta a TV a cabo, Tom, Dana Ashbrook. Jesse procura Billy em sua casa e o encontra bastante doente pelo contato com a trioxina, e ao retornar para o local onde estava o barril, se depara com um zumbi grotesco, Alan Troutman, que também esteve no primeiro, caracterizado pelo andar malemolente e sua fala cavernosa. Brains. A invasão de zumbis coloca a cidade de Westvale em quarentena, com o exército fechando as saídas, mas sem cogitar uma destruição completa como aconteceu no final do anterior. Aliás, com a exceção do retornos de alguns membros do elenco, A Volta dos Mortos-Vivos 2 não é bem uma continuação. É como se fosse uma nova história envolvendo os comedores de cérebro no ataque a uma nova cidade, com a repetição de situações como a relação entre Ed e Brenda numa paridade com Freddy e Tina, ou a própria doença mortal que acomete tanto ele quanto Joey, permitindo a fala divertida de Ed sobre já ter vivenciado tudo aquilo. Há também o retorno do Coronel Glover, Jonathan Terry, sem conexão direta com os acontecimentos anteriores. De acordo com as curiosidades que envolvem a produção, Don Calfa, que fez o médico nazista Ernie no primeiro, não quis retornar e foi substituído por Philip Bruns, atuando como o hilário Dr. Mandel. E é o médico que proporciona os melhores diálogos e cenas engraçadas da produção, como no momento em que examina um moribundo Joey e, ao ser questionado se aquilo poderia ser câncer, ele dispara: "Se tivermos sorte." Ou quando eles entram em contato com o hospital e um zumbi atende chamando-os para o local, como no primeiro, com a clássica "Send more paramedics." E o médico pergunta quem é presidente do Cidabercinairo, recebendo a resposta: Harry Truman. Mandel também participa de boas gags, como a mão decepada do zumbi no carro, ou quando questiona sobre o uso de seu veículo mesmo tendo mortos-vivos se aproximando. Vocês deviam usar um carro fúnebre, correndo pela cidade entre residências,
e estabelecimentos, A Volta dos Mortos-Vivos 2 possui um enredo bem dinâmico e distante do teor claustrofóbico do primeiro. Novamente faz uso de maquiagens protéticas, cabeças em animatronic e muito sangue falso, sem os péssimos recursos digitais que assombrariam o gênero posteriormente. Mesmo não tendo Linnea Quigley no elenco, os demais tiveram uma boa química, levando a sério suas participações na produção, mesmo nas cenas mais engraçadas, como a do carro. Imagino o quanto deve ter sido difícil filmar essa sequência entre inúmeras pausas para dar risadas. E o longa ainda fez uma brincadeira com o astro da música pop Michael Jackson, ao mostrar um zumbi caracterizado como no clássico clipe Thriller. Ainda assim, permitiu a inspiração para um terceiro filme, bastante diferente, lançado em 1993, sem contar outras duas continuações, feitas em 2005. Só então, os mortos comedores de cérebros puderam finalmente descansar, sem que outro barril de trioxina possa ser novamente encontrado por aí. Em 1988, os produtores do primeiro filme resolveram que era o momento certo para lançar A Volta dos Mortos-Vivos 2. Desta vez, com doses maiores de humor na trama sobre cadáveres que retornavam de suas tumbas para assustar a humanidade consumista, egoísta, constantemente em conflito, numa série de alegorias relevantes para discussões sociais, porém sem o mesmo nível da produção anterior. Sob a direção de Ken Wiederhorn, cineasta que teve como direcionamento o roteiro escrito pela dupla formada por John Daly e Derek Gibson, a continuação do sucesso de 1985 toma o conceito de cinema trash para si. Isto é, tudo aquilo que de alguma maneira passa por um julgamento estético que o considera horrível, abominável, grotesco, categorias igualmente problemáticas teoricamente, mas todas em harmonia para definir o conteúdo deste filme. O enredo é simples. Os tambores que traziam os carregamentos do filme anterior caem numa região próxima a um cemitério. Transportado pelos membros do exército estadunidense, o material, como sabemos, trouxe os mortos de volta à vida, transformando a existência de todos que estavam envolvidos na situação. Desta vez, com a abertura por parte de 3 adolescentes curiosos, a substância tóxica se alastra e os zumbis retornam para trazer horror ao que parecia tranquilo, numa busca incessante por carne humana. Por meio da montagem alternada como recurso narrativo, somos apresentados aos garotos que resolvem brincar no local e acabam mexendo no recipiente indevido, trazendo os mortos de seu suposto sono eterno. Os primeiros a morrer estão numa situação bastante comprometedora. Ed, James Karen e Joe, Tom Matthews, saqueadores de túmulos, perdem logo as suas vidas e se transformam em 2 dos monstros que aterrorizarão o grupo de protagonistas. Dentre as opções de eliminação dos mortos-vivos, temos o choque elétrico, uma novidade na temática que geralmente aborda o tiro na cabeça como única opção para dizimar tais criaturas. Numa tentativa curiosa de reversão da fórmula, descobre-se que o choque elétrico é a única maneira de dizimar os zumbis. Se lembrarmos do clássico literário Frankenstein, de Mary Shelley, a eletricidade era responsável por dar vida ao monstro. Em Sexta-feira 13, parte 6, Jason vive, o antagonista retorna da cova, após um choque por conta de um raio numa tempestade. Como no primeiro filme, a aposta é reformular as ideias clássicas e reinventar o subgênero. Com o sucesso da incursão anterior, quem duvidava que uma continuação surgiria, bem como o estabelecimento de uma franquia? Apostando numa linha mais cômica, A Volta dos Mortos-Vivos 2 fez sucesso na televisão aberta, sendo reprisado constantemente em sessões vespertinas, graças à leveza da narrativa.
Com argumento quase similar ao do primeiro filme, a produção não se preocupa com a seriedade e torna-se alvo de um jogo irônico voltado para si. Em suma, um irreverente jogo de espelhos, onde os diálogos refletem a natureza cômica do que está sendo exposto em cena. Há uma cena curiosa que menciona Thriller, famoso videoclipe de Michael Jackson, produção conhecida por sua temática conectada ao horror. Diferente do tom mais violento e denso de outras produções do subgênero, desta vez, os envolvidos focalizam as suas atenções no alto teor de humor, em detrimento de uma história talvez mais crítica, tal como o antecessor, 1985, e o sucessor, 1993. Com vilões estereotipados e situações ofertadas pelo roteiro de acontecimentos inverossímeis e questionáveis, A Volta dos Mortos-Vivos 2, uma continuação que abandona a crítica social e entra em alta velocidade na trilha da alegria. O filme em si tem um enredo bom, mas o clima que o filme passa é um dos elementos que torna o filme, na minha humilde e tosca opinião, um dos melhores filmes de zumbi já feitos. No caso, eu colocaria ele em primeiro lugar, mas isso na minha opinião. Um dos aspectos que precisam ser observados nesta continuação é a aproximação ainda maior do estilo narrativo trash, uma modalidade de representação que passa constantemente por julgamentos estéticos. Como aponta a pesquisadora Maica Castellano, são filmes pobres de fotografia, figurino, cenário e efeitos especiais de segunda categoria. Os vilões são estereotipados e as situações ofertadas pelo roteiro inverossímeis. Assim é A Volta dos Mortos-Vivos 2, uma continuação que abandona a crítica social e entra em alta velocidade na trilha da alegria. Com 98 minutos de duração, a produção não foi tão bem sucedida financeiramente, mas abriu espaço para o sério A Volta dos Mortos-Vivos 3. A guia de curiosidade, há uma cena que faz menção ao videoclipe Thriller, de Michael Jackson, o que torna o filme ainda mais irreverente.